Fala galerinha, começando mais um CDD Talk Show. Você já sabe quem é nosso entrevistado, né? O grande jornalista, cronista, comentarista, radialista, vários adjetivos para o Bueri, Jorge Bueri. Bueri, muito obrigado mesmo pela exposição. A gente teve imprevisto da primeira vez, hoje estamos aqui de novo gravando. Fico muito feliz por estar aqui mais uma vez falando com uma das grandes referências do jornalismo esportivo do estado do Espírito Santo. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Vamos falar aqui sobre o que a gente gosta, né? Jornalismo esportivo. Com certeza, é muito bom. E eu até falo que eu trago muito jornalista aqui porque quando eu fui entrar pro jornalismo, senti carência de jornalistas esportivos falando, né? Agora com os podcasts e tudo mais, Brasil afora você consegue ter vários lugares de jornalista, mas aqui no Espírito Santo, sempre que eu posso, tô trazendo um, até porque eu gosto muito de escutar as histórias de jornalista. E essas histórias são patrocinadas, né, pelos nossos patrocinadores aqui no CDD Talk Show. Vistec Serviço e Tecnologia, o site da Vistec tá aqui na descrição do vídeo e você também acompanha agora a propaganda da Vistec. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Porcarbet, o jeito capixaba de torcer e se divertir. Faça sua aposta, faça sua fezinha na Porcarbet. O link também entra na descrição do vídeo. Para você comprar sua camisa do seu time capixaba, não tem outra opção a não ser o Baú do Cabeleira. É isso mesmo, o Baú do Cabeleira tem a camisa de todos os times do futebol capixaba. Corre lá no link da descrição que você vai ver o Instagram e vai ver a gama de ofertas que o Baú do Cabeleira tem de camisas não só de clubes capixabas, mas também de clubes de outros estados. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. E você quer ajudar a gente, não sabe como, o Pix está passando aí na tela, faça a sua doação. Bueri, todo jornalista que vem aqui, eu sempre faço a mesma pergunta. Qual é o seu time capixaba de coração? Você já revelou? Tem alguma coisa a não revelar? Como é que é? Olha, se eu revelar, perde a graça, né? Deixa o pessoal de casa aí ficar quebrando a cabeça para saber. Eu não torço não, Vinícius. Eu procuro, assim, fazer um trabalho isento. E se eu começar a torcer, eu perco muita coisa da análise do futebol. Então, como eu sou Jorge Bueri Futebol Clube, e eu preciso pagar as contas, eu procuro, assim, deixar o negócio de torcida pro torcedor. Aqui eu não sou torcedor, eu sou comentarista esportivo. E é nessa linha. Para dizer que eu não torço, eu torço pro Brasil na final da Copa do Mundo, porque chegar à final para mim é obrigação. E faz muito tempo que a gente não chega à final. Quando eu tinha 2 anos de idade foi a última vez que o Brasil chegou à final, em 2002. E pensando aqui, eu acho que só você e o Robson Maia, dos jornalistas que vieram aqui, que não revelaram os times. O Jairo Peçanha, todo mundo sabe que é Rio Branco, viu? O Ferreira Neto também. O Jair Oliveira, da Esportiva. Né? Tem tantos outros jornalistas identificados. Eu mesmo sou linharense, não tem como esconder. Mas e a escolha pelo jornalismo? Da onde surgiu? Como é que veio? A paixão pelo futebol também veio de casa, assim como boa parte das histórias que eu já ouvi? Olha, eu, assim, profissionalmente, eu queria ser médico, queria ser um pediatra. Mas eu acho que eu não tive capacidade para passar no vestibular de medicina. E antes de começar a faculdade de jornalismo, eu comecei a trabalhar, contribuindo para um jornal em Guarapari, com algumas crônicas, alguma coisa sobre esporte. E depois eu fui convidado por Oscar Júnior, o Boquinha, que foi editor da Rádio Espírito Santo, da Tribuna, um dos mestres de jornalismo esportivo capixaba. Ele era meu vizinho e me chamou para preencher uma vaga que surgiu para ele no jornal O Diário, já extinto. Ele não tinha tempo, ele estava na Rádio Espírito Santo, estava na Tribuna, não tinha tempo. Via que eu escrevia alguma coisa, sempre eu acompanhava também nos jogos, ele me dava carona, eu ia para a arquibancada e depois ia para a redação da Tribuna vê-lo fechar as matérias, e ele viu que eu tinha algum jeito e me indicou para essa vaga. Eu me lembro que era para fazer uma coluna chamada Lateral, porque a coluna era na lateral da página, né? Então aí eu comecei no jornal O Diário, mas na verdade eu queria fazer medicina. E me tornei jornalista esportivo há 44 anos. Muita história, muita história. E boa parte desses 44 anos dentro da Rede Gazeta, se eu não estou enganado. Foram quantos anos de Rede Gazeta? Na Rede Gazeta foram 33 anos. Né?
Mas eu comecei no jornal de Guarapari, informalmente, como colaborador, depois o Diário, também nunca recebi um salário inteiro, só vale. Fiquei 3 meses apenas, mas foi bom para mim, porque eu consegui o registro de provisionado, jornalista provisório, né, que tinha que ter o registro. Eu estava se formando no sindicato na época, final de 79, início de 80. Depois já fui para a Tribuna, dali para a Rádio Espírito Santo. Aí fui para a Rede Gazeta, trabalhei também algum tempo na Rádio Vitória, tive também... Bom, Rádio Espírito Santo, trabalhei 2 vezes, ainda fui diretor depois também, recentemente, no governo Paulo Artung. TV Educativa, fiz um programa com Humberto Gomes na Rede TV. E assim, fui correspondente da revista Placar, aqui no Espírito Santo. Essa eu não sabia. Juro que eu não durante sabia. Um período. E no Globo Esporte, né, que acho que foi assim meu momento mais importante, porque tive estrutura de trabalho. Foi mais ou menos em que época o Globo Esporte? Só pra gente localizar. Globo Esporte eu comecei em 87 e fui até em 2016. Então foram 33 anos. Né? Assim, não, na verdade eu comecei na Rádio Gazeta em 83, foi quando eu entrei na TV Gazeta. Quer dizer, quando eu entrei na Rede Gazeta. Em 87 eu fui para a TV Gazeta, mas durante esse tempo também eu trabalhei no jornal A Gazeta. Sim. Então eu trabalhava na Rádio Gazeta e no jornal A Gazeta. Depois eu fui para a TV Gazeta fazer o Globo Esporte em 87, quando o Abel Schecker assumiu a redação e fez uma nova equipe de trabalho. Ah, sim. Como você falou, acho que o momento auge, podemos dizer que foi essa época do Globo Esporte, né? Como você falou, estrutura de trabalho, visibilidade também, né? Que a Rede Gazeta é gigante. Isso. E assim, das histórias, assim, que a gente pega muito do futebol capixaba, que você viveu alguns momentos marcantes, né? Eu acho que o jogo do Rio Branco e Vasco foi em 86. 86. Já estava na Rádio Gazeta. Na rádio. Isso. Pegou a época da Desportiva, né? Jogando Série B de Brasileiro, Serra também. Sim. Contra o Fluminense, 99. Assim, você consegue elencar as melhores histórias, o melhor jogo, talvez você conseguiu acompanhar em loco, trabalhando como jornalista? Eu vou assim, me reportar a 1980, 81. A Desportiva fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro e foi para a segunda fase. Teve o seu jogador Botelho, ponta direita, que veio do Volta Redonda, eleito o melhor ponta do campeonato. Como se fosse hoje a eleição dos melhores do Brasileirão, ele foi o melhor ponta direita na época. Botelho. Ele recebeu a bola de prata, a revista Placar. Então foi um momento muito importante ali. Eu fazia jornal, a Tribuna e fazia Rádio Espírito Santo. Depois, nessa época, eu já comecei a viajar para fora para acompanhar os times capixabas. A minha estreia foi Desportivo e Grêmio, em 1981, pelo Campeonato Brasileiro, no antigo Estádio Olímpico, em Porto Alegre. 81 foi quando o Grêmio foi campeão, se não estou enganado. Pode gol ser. do Baltazar na Pode final. ser. Foi isso mesmo? Foi 2-0 para o Grêmio esse jogo. Foi minha primeira transmissão junto com o Luiz Carlos Santana, que era o narrador de Cachoeiro, Itapemirim, amigo do chefe da equipe de esportes, Marcelo Dessone, na época. E ele convidou o Luiz Carlos para narrar e eu fui como repórter. Foi a minha primeira viagem. De Porto Alegre, nós voamos para São Paulo. Aí fizemos Corinthians e Colatina. Taça de prata, 1-1, gol do Luiz Carlos. O jogo foi no Pacaembu. Pacaembu. Taça de prata. Por isso, uma vez eu falei pro pessoal da TV Globo, falei, Corinthians já caiu pra Série B, hein? Já disputou Série B. Não, nunca disputou. Aí botei taça de prata, porque a classificação era dentro do Campeonato Paulista e o Corinthians não ficou bem no Campeonato Paulista. Aí não disputou a taça de ouro. Foi pra taça de prata. Era uma espécie de Série B. Aí dali eu tive essas oportunidades no início. Depois o grande momento, sem dúvida, Vinícius, foi aquele timão do Rio Branco em 86. O Rio Branco ficou entre os 20 melhores, junto com a América do Rio. Classificaria para a Série A do ano que vem, de 87. Mas aí surgiu o Clube dos 13. A CBF disse que não tinha condição de fazer o Campeonato Brasileiro. Surgiu o Clube dos 13, foi criada a Copa União, com o apoio da Coca-Cola. O que eles fizeram? Eles chamaram as equipes pelo ranking de todos os tempos. E o Rio Branco não estava nesse ranking. Não estava bem, nem o Rio Branco, nem a América. Embora eles tivessem ficado entre os 20 melhores
de 86 e teriam vaga em 87 na Série A. Então foi uma bela campanha do Rio Branco, que trouxe o Paulinho de Almeida, foi ao interior de São Paulo, contratou vários jogadores, alguns daqui do elenco de 86 do estadual permaneceram, e o Rio Branco lotava o estádio. Foi a época que nós tivemos o maior público do futebol capixaba, no Kleber Andrade, por baixo 40 mil pessoas, os portões começaram a ser forçados, era tanta gente que a diretoria do Rio Branco mandou abrir os portões, então foram 50 mil pessoas e o público oficial 33 mil pagantes. Então foi uma época muito boa, que a gente viajava também com o Rio Branco para cobrir os jogos, transmitir pelas rádios, pelo jornal também. Você vê que hoje é uma coisa quase inadmissível, impensável. Eu fazia a cobertura do Rio Branco para a Gazeta, o jornal A Gazeta, junto com o jornalista José Caldas. Era tanto interesse na época que José Caldas cobria os treinamentos e eu fazia as matérias de bastidores, de diretoria, de bastidores e tal. Então, 2 repórteres para cobrir um clube. Hoje, mal tem... Um repórter para cobrir um clube. Um repórter tem que cobrir 10 clubes, vamos dizer. Uhum. Então, é o que eu quero dizer, que quando o futebol vai bem, todo mundo vai bem, entendeu? A oportunidade aparece. Não, com certeza. Você falou de 87, eu 86, lembro... né? Não, 86 e 87 é aquela polêmica do esporte, do Flamengo. Foi. O grupo amarelo, o grupo a Copa verde. União. Copa União, né? Engraçado. Então, outro momento legal foi quando o Serra ganhou do Fluminense no Maracanã. É até hoje o único clube capixaba a ganhar um jogo no Maracanã. E agora o Serra ganhou de um campeão da Libertadores dentro do Maracanã. Então, e o Cosme Eduardo ganhou do Parreira, que era o técnico da seleção brasileira em 94, né, tetracampeão. Então são momentos importantes que eu considero. Também em 2015, o maior público do Kleber Andrade em jogos locais para decisão desportiva em Rio Branco. A campanha do Linhares também, na década de 90, que exigia da imprensa da capital uma cobertura que a gente não tinha estrutura para fazer, a gente improvisava e acompanhava e mandava equipe daqui para cobrir, porque não tinha sucursais em Linhares, a não ser dos jornais escritos. Por exemplo, no Globo Esporte, a gente não tinha como mandar cobrir os treinamentos do Linhares. O que eu fiz? O correspondente da Gazeta era Danilo Salvadeu, na sucursal do jornal. Então Danilo mandou uma foto dele, a gente criou uma arte, contei ele com o telefone, e ele entrava quase que diariamente no Globo Esporte com boletins, como se fosse um rádio, né? E a gente botava a foto dele e ele entrava. Era uma maneira da gente acompanhar o Linhares, que fez aquela boa campanha. Inclusive, tem a melhor campanha de um clube capixaba em Copa do Brasil. 3º lugar em 94. Jogando na semifinal, perdeu pro Ceará. Conheço bem essas histórias do querido Linhares Esporte Clube. Não, viveu coisa... Cara, você falou do jogo do Colatina, passa até despercebido, né? Que a gente nem lembra que o Colatina empatou com o Corinthians dentro do Pacaembu. Pacaembu. O Rio Branco ganhou do Cruzeiro em 84 no Mineirão, 3-1. Tanto que depois o Arildo Ratão foi contratado pelo Cruzeiro. Ele fez 2 gols e o Dé fez 1. Então são vitórias marcantes dos clubes capixabas, né, que já aconteceram quando disputavam Série A de Campeonato Brasileiro. E você que viveu todos esses momentos gloriosos, vê o nosso estado do nosso futebol hoje, assim, quais são as suas palavras, podemos dizer assim? A frustração deve ser gigantesca. Quando alguns dirigentes optaram por trocar a qualidade do futebol por voto, eles eram candidatos a algumas eleições políticas, a coisa desvirtuou. Por quê? Porque qualquer estádio sediava jogo, qualquer clube era aceito no campeonato, não se preservava a qualidade. E o público não é bobo, Vinícius. Ele foi vendo que essas coisas estavam acontecendo, que o futebol virou moeda de troca para voto na urna, né? E muitos clubes sem condição, até hoje, disputam o campeonato num semi-profissionalismo. Acho que a partir da SAF vamos ter um divisor de águas. Porque o que precisa o futebol capixaba? Nada mais, nada menos do que recurso para investir em estrutura em boas equipes, para atrair o torcedor. A conta é difícil de ser feita, mas ela é simples. Sem bom elenco, não há bom time. Sem bom time, não há bom futebol. Sem bom futebol, não tem torcida no estádio. Não adianta inventar a roda, porque é essa equação que tem que ser feita. E para receber o torcedor, o estádio tem que ter boas acomodações.
Você não sai de casa com a sua família para levar laranjada nas costas, no mínimo. Levar copo na cabeça, ser xingado, enfim. Então, assim, é uma coisa muito tranquila e difícil ao mesmo tempo para ser executada. Então, acho que a partir dessa reestruturação do futebol com a chegada da SAF, a gente vai ter uma qualidade melhor. Eu acho também que os clássicos estão demorando a acontecer. Acontecem poucos clássicos. Temos poucas decisões no futebol capixaba, eu acho. Exatamente. Então, talvez até a fórmula de disputa de algumas competições a gente deveria pensar para poder ter esses jogos mais emocionantes, essa reta final. Ter que ter Virril no Kleber, Virril no Salvador, Desportivo e Vitória no Salvador e no Engenheiro Araripe, o clássico, o derby, né? Tanto no Araripe quanto no Kleber. Acho que a gente precisa mais disso, jogos do interior também. Quando a federação e os clubes definiram recentemente a fórmula do campeonato, e a maioria decidiu por repetir esta classificatória de um turno, com 8 se classificando, eu falei na TVE, no programa TVE Esporte, show do esporte, que eu era contra aquilo. Eu acho que, como você disse, futebol capixaba precisa de decisões. Turno, retorno, quadrangular final. A final de cada turno, uma decisão. Quadrangular final, com mata-mata e uma decisão. Porque o que tem que se pensar, Vinícius, não é no torcedor que vai ao estádio. Esse já vai, esse gosta do ambiente do estádio. Isso faz parte da vida dele. Gosta do clube, gosta de incentivar. O futebol capixaba precisa buscar aquele torcedor que quer ter um clube local para torcer, quer ter um ambiente bacana para ir ao estádio, porque tem até dinheiro para gastar e acaba não consumindo o futebol capixaba. Então, se você cria clima de decisão, a mídia vai falar mais, o torcedor que está ali adormecido, mas querendo ter um motivo, uma motivação, vai prestar atenção no futebol. Então, tem que ser feito o futebol nesse clima de decisão. Você falou a palavra certa. Enquanto ficar esse normalzinho, não vai acontecer nada demais. Por isso a minha dúvida de como vai ser o relacionamento dos clubes SAF com a federação e com os demais clubes. Acho que vamos ter aí uma encrenca para administrar futuramente. Porque nenhum investidor vai querer campeonato normalzinho para investir. Precisa de badalação, precisa de um clima de final, precisa o público no estádio, o torcedor capixaba falando dos seus clubes. E como você disse, esse campeonato não estimula ninguém. Acho que é o campeonato do medo. O pessoal fica com medo de ser rebaixado, aí estica a corda para classificar até o final. Assim não vai à frente. Assim é pensar em si próprio e não no futebol. Eu penso que hoje a gente tem as datas da CBF, algo que implica nessa questão de turno e retorno. Porque para mim era fácil, turno e retorno, campeão do turno, campeão do retorno faz a final lá na frente, pronto, acabou. Se pudesse fazer até uma semifinal do turno, semifinal do retorno, ok. Hoje tem as datas. Por isso que aquela questão de classificar 8, dividir em 2 grupos, seria a melhor opção. Mas, não sei se ficou sabendo, chegou até a mim também a questão que hoje são praticamente, acho que 59 jogos, né? A competição toda. E com essa fórmula iria para 71 jogos. E aí não teria dinheiro para poder cobrir essa diferença de 12 jogos. Porque hoje a federação faz um favor, né? Ela ajuda os clubes em pagar algumas partes do borderô. Pagar não, ela devolve para os clubes algumas partes que ela consegue bancar com alguns patrocínios. E os clubes com medo desse valor, eu vejo que acabaram estragando o campeonato. Mas a gente está muito bem dividido. A votação deixou muito bem claro. Existem os em cima do muro, que não votaram nem lá nem cá, votaram numa opção aleatória. Existem os que, na minha opinião, querem continuar do jeito que está, porque a hora de mudar para mim seria agora. E existem os que querem mudar. Está muito bem definido. A votação, claro que é conversa de bastidor e tal, né? Não foi oficializado isso, mas o Rio Branco, Pouso Vitória e Desportivo queriam mudar. Não foram esses 3. Por isso que eu digo que vamos ter que ter um campeonato melhor do que com essa fórmula aí. Isso tem que ser um debate que não vai morrer aqui. Vai continuar para o ano que vem, para se fazer uma coisa mais interessante. Poderia até fazer uma experimentação na próxima Copa Espírito Santo e, havendo uma resposta positiva, já aplicar para o ano que vem. Porque a fórmula da Copa Espírito Santo é a mesma do Capixabão, com um agravante. A maioria dos clubes é da Série B, como foi esse ano. Isso não atrai ninguém, Vinícius. Sem falar que, para mim, a Copa Espírito Santo já deu 2 belos exemplos. As 2 últimas finais foram 2 clássicos. E tivemos bom público no estádio.
Isso Não, pra mim já sem dúvida. Eu acho, sabe, Vinícius, que tem um público aí adormecido querendo consumir o futebol capixaba. E o dirigente tá com esse desafio, essa batata quente na mão. Ele tem que saber fazer esse futebol para atrair o torcedor. Porque o pior cenário é quando você tem um público indiferente ao futebol por outros motivos. Aqui no Espírito Santo, não. Qualquer jogo de clube carioca aqui enche o Kleber Andrade. Então, tem o potencial. O que falta? O futebol capixaba chegar nesse torcedor. Como eu repito, não é aquele que normalmente vai ao estádio, não. Esse vai mesmo. Agora é um que está indiferente, mas querendo consumir o futebol. Eu pego o exemplo igual 2015, foi uma final que levou um bom público. As duas finais agora da Copa do Espírito Santo. A final do Capixabão também deu bom público lá no Real. Querendo ou não, era uma rivalidade ali de proximidade, né? Nova Venécia e o Real Noroeste ali, que são próximos. Tivemos aí, quando o Louco Abreu veio, os 2 primeiros jogos do Rio Branco foram 3 mil pessoas do Kleber Andrade. Então tem pessoas, existem públicos. O Estrela sempre com o Sumaré lotado, né? Assim, né? Quando o clube começa, a empolgação, vai 2, 3 jogos bom público. Depois, quando o clube, né, querendo ou não, igual o Estrela, deu umas vaciladas em casa, perdendo, empatando, aí a galera desanima. Então existem pessoas, como você falou, só precisam mesmo a gente se organizar, pensar no conjunto. E até fica um detalhe para a torcida, né, que não sabe. A votação do regulamento tem peso. O campeão tem peso, acho que 9, o vice tem peso do ano anterior. Então a boa colocação neste ano pode fazer com que os clubes que queiram mudar consigam mudar o ano que vem. E aí, vamos ver. Outro absurdo para mim também é ter a vantagem do empate nas quartas de final. E somente nas quartas de final. Porque na semifinal, se empatar os 2 jogos, é pênalti. Então, para mim, existem várias e várias coisas que a gente precisa melhorar dentro do futebol. Esses detalhes técnicos, né, entre eles que se resolvam. Mas eu acho assim, que você pensando maior, a fórmula teria que ser muito mais atrativa do que essa, porque não tem decisão ao longo do campeonato. E só no final é que vai ter a grande decisão. Então você perde muita coisa em termos de mídia espontânea, né, a badalação, como se fala, do campeonato, por não ter decisão ao final dos turnos. Aliás, só tem um turno, né? Só. E ainda os que não caem classificam. Todos os que não caem. Perde-se a chance de fazer um campeonato mais interessante. Concordo com você, ainda mais que você que viveu a década de 90 com, sei lá, 14 clubes na Série A, turno e retorno. Eu acho assim, eu não sou contra fazer um campeonato maior, desde que seja regionalizado. Para que você tenha clubes que estão aí sem disputar nada, podendo se motivar, se estruturar, em cidades, às vezes, que tem até um apoio bacana da municipalidade, de empresas que estão afastados. Vou citar 2 aqui, só para ser bem rápido. Aracruz e Guarapari. É inadmissível que esses 2 times estejam fora de campeonato. Então, vamos esticar para Muniz Freire, para Rio Pardo de Iúna, Bom Jesus do Norte. Então, quer fazer uma coisa legal? Amplia uma primeira fase classificatória com chaves regionalizadas e se classifica para o supercampeonato. Aí sim, nesse modelo de 10 clubes. Eu acho que seria uma oportunidade de gerar emprego e renda e movimentar muito mais o futebol. Só que essa questão dos clubes do interior, alguns clubes do interior, você volta lá onde a gente começou a ter conversa. Os estádios, a liberação dos estádios. Sim. Né? Porque hoje se cobra 1.000 pessoas na Série B, 2.000 pessoas na Série A para a primeira fase. Porém, aquela velha história que eu já falei até com o Gustavo, aqui mesmo no CD Talk Show, já falei com ele. Por que não cobrar qualidade e estrutura? Você sabe muito bem quem está no futebol capixaba que a gente não consegue trabalhar. Nossa, vários. Né? E aí a torcida também não... visitante, não tem um bom local, então acaba prejudicando, né? Então, se você chama esses clubes para disputar o campeonato e ao mesmo tempo dá um caderno de encargos para eles prepararem os seus estádios, eles só serão aceitos a partir do momento que eles tiverem estrutura para disputar. É o que eu falei, não é qualquer clube que vai entrar. São clubes de tradição, de camisa na sua região. A partir do momento que você convida e exige um caderno de encargos, ele tem que estar pronto para cumprir isso tudo, não é simplesmente disputar o campeonato. E isso vai movimentar as cidades em vários sentidos, tanto na formação dos elencos como na estruturação dos estádios, que há muito estádio aí que pode ter uma boa reforma. Vou citar aqui, eu estava vendo a surpresa para mim da base capixaba é o Ipiranga de Mimoso, que está jogando as semifinais com a Desportiva, com o Aster. Aí eu falei, vou pesquisar mais sobre isso. Tem lá o estádio,
Tá lá o pessoal fazendo festa em volta desse time que é sub-15, sub-17. Por que não ter essas equipes, né? Tivemos um Mimosense recentemente. Então é o que eu falo, Vinícius, uma coisa vai levar a outra. Quer disputar? Tem potencial de torcida? Tem apoio da municipalidade? Como é que está seu estádio? Prepara o seu estádio para você para você honrar esse convite que a federação vai fazer. E aí sim movimentar o futebol. Porque ficar acomodado só com 10 clubes, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Se bem que agora com a SAF a coisa vai mudar de figura. E até mesmo puxando a SAF, você já falou algumas vezes, muito otimista com a chegada das SAFs do futebol capixaba. Temos a do Rio Branco concretizada, Nova Venécia, Rio Branco, né, certo, já contratando, mas ainda falta ser o CNPJ. Temos aí ainda a Nova Venécia, que já saiu o CNPJ e tudo mais, e agora a Desportiva também, a gente está gravando um dia depois da Desportiva anunciar que aceitou a proposta do Sávio não vinculante, né, de 116 milhões. 116 milhões? É isso? 116. Isso. Então, você está otimista em pensar que talvez esses investidores estejam aí por trás para poder resgatar o nosso futebol? Eu acho assim, que será uma experiência nova. E como tudo novo, claro que vão haver problemas. Alguns problemas sempre acontecem. Um ajuste aqui, outro ajuste ali. Mas o principal é o seguinte: existem investidores interessados no futebol capixaba, né? A vinda da SAF mostra isso. Segundo, existe algo de positivo no nosso cenário que esteja atraindo esses investidores. Na minha opinião, além de conquistar vagas nacionais e o dinheiro começar a surgir de televisão, de transmissões, de CBF, de patrocinadores das ligas que virão, existe a base do futebol capixaba. O garoto capixaba é muito bom de bola. Cada vez mais jogadores, cada vez mais cedo estão saindo daqui. Então esses investidores vêm com essa intenção também, de segurar essa meninada aqui, de ter aqui esse potencial para repetir, por exemplo, a trajetória do Natan, do Porto Vitória, que rendeu recentemente 10 milhões para o Porto Vitória, o único clube formador do Espírito Santo. Então vem duas coisas aí, Vinícius: o interesse pela base e o interesse pelas competições nacionais, Série B, Série C, até chegar à Série A. Eu concordo que a base é o nosso futuro, e hoje a nossa base, por mais que tenha aí várias competições acontecendo, né? A gente vê a federação se esforçando nesse sentido. Temos competições sub-20, duas, a Copa S voltou esse ano, as 15 e 17 também duas, a sub-13 e sub-11 só o estadual. Então a gente vê aí esse desejo. Ano que vem parece que seu calendário tem a expectativa de ter a Copa S sub-11, sub-13, o estadual feminino sub-20, que também é muito bacana. E como você falou, hoje você vê vários jogadores. Dou um exemplo do meu Grêmio, tava o Pedro Lucas, hoje está no Ceará, emprestado. Ele é de Baixo Guandu. Sim. Esse moleque jogou aonde? Tipo, saiu daqui quantos Descoberto anos? na internet por Ronaldo Fenômeno. Saiu quantos anos? Igual não é um exemplo capixaba, mas também a gente pegando pelo, por exemplo, o Sávio, que viu o Wesley do Flamengo jogar, levou no Flamengo, fez o teste. Hoje o Wesley pertence à agência do Sávio também. Então tem esse feeling aí, a gente consegue ver. Temos aí, acho que o Henrique, que era do Porto, que está no Curitiba. Temos vários jogadores. O próprio Savinho, que está hoje no Girona, pertence ao Grupo City. Sim. Pertence ao Manchester City, se eu não estou enganado. Né? O Savinho está emprestado ao Girona, que saiu de São Mateus também, muito novo. Foi pro Galo, do Galo foi para a Europa. Então existem aí vários pupilos que poderiam estar rendendo dinheiro, assim como o Giovani já rendeu dinheiro para a Desportiva. O Irã rendeu dinheiro para o Linhares. Vários jogadores que saíram lá de Linhares, o próprio Fabiano Heller, não sei se rendeu dinheiro pro Linhares. O Fabiano saiu com 17 anos, né? O Irã, o Irã e o Afonsinho, se eu não estou enganado. Afonso. Zé Afonso pro Grêmio. Não, o Zé Afonso, ele começou no Venda Nova. Sim. O Afonso acho que é o outro Afonso lá de Linhares. Que foi para Portugal, e o Irã foi com a venda desses dois jogadores, pelo que eu fiquei assim, né? Eu escutei que o Linhares comprou a área lá do Parque Aquático, o Linhares Esporte Clube e tal. Então, olha como tinha e ainda jogadores... é pouco, tá? Ainda é pouco. Porque se for clube formador, vai continuar faturando a cada transferência feita. Igual o Real fatura mais ou menos com o Richarlison, a gente pode dizer. O Real perdeu o certificado. Clube formador, perdeu, sim. Mas o único é o Porto Vitória. Mas é o que eu falo, Vinícius. A gente tem aqui a pedra a ser lapidada, que é a base. E eu acho que muita gente vem. É um custo barato. O investimento no futebol capixaba é barato pela situação que está. E quem vem investir, tenho certeza que, se fizer o trabalho direitinho, principalmente na base,
vai conseguir recuperar o dinheiro num tempo mais curto que possa pensar. Vamos até mudando um pouco de assunto. A gente está falando de futuro, investimento e tal, mas hoje a gente percebe uma desvalorização por parte da grande mídia do nosso futebol. Isso aconteceu, claro, porque o nosso futebol foi cair de qualidade. Você que trabalhou até muito tempo na Rede Gazeta, que para mim é o maior aglomerado de mídia do Espírito Santo, né? Não tem comparação. A Rede Globo, querendo ou não, né? Como a TV Gazeta é afiliada à Rede Globo, é sempre um destaque. Até 2016 transmitiu o Campeonato 17 transmitiu o Campeonato Capixaba. 2018 que os clubes quiseram sair da Gazeta. O que você vê assim essa questão? Realmente foi porque o futebol perdeu qualidade, o público foi perdendo interesse e aí consequentemente as grandes mídias vão perdendo interesse também em falar sobre o futebol? Sempre quando se justifica, vamos dizer, o término de um programa, um término de um núcleo de esporte nas emissoras, a justificativa é a audiência não está legal. Então, assim, é a desculpa, a justificativa do gestor. Mas a minha justificativa é a seguinte, se você não faz a cobertura com qualidade, você tira do produto qualidade, o público percebe e abandona. Então, acho assim, não é exatamente o que cobrir, é como cobrir. Você pode fazer um jogo de vôlei numa escola e ser uma matéria sensacional de ganhar prêmio. Como essa matéria vai ser feita? De que aspectos você vai abordar? Então tem muito isso aqui. Criou-se uma lógica de que o futebol capixaba não dá audiência. A TVE está feliz da vida com a audiência dela. Ah, mas a TVE é um público menor que consome? Sim. Mas ela apostou no produto e vem crescendo ao longo do tempo. E no YouTube, ela bomba de visualização. Enfim, é um produto que tem que ser mais bem trabalhado para render audiência, futebol capixaba. Em si só, você não pode pensar só no jogo, você tem que ter várias coisas no entorno que possam bombar a audiência, como a própria Globo faz com o Campeonato Brasileiro, como a ESPN faz com a Premier League. Existe todo alguma coisa em volta que faça bombar a audiência. Então, Vinícius, não é o que fazer, é como fazer. Acho que o que as emissoras precisam é cobrir melhor o futebol, o esporte de maneira geral, não é só o futebol, não. Se o futebol está reclamando, você imagina os outros esportes, os olímpicos, né? Que coitados, vivem aí de lei de incentivo, porque senão o empresário capixaba também não está nem aí para o esporte. Enfim, eu acho que é muito mais como fazer do que o que fazer. E até uma pergunta como ex-estudante de jornalismo. Esse como fazer é uma visão diferente. É você tentar trazer o diferencial mesmo daquele produto para dentro da matéria, para dentro da reportagem. Seria esse o feeling. Nós estamos em 3 aqui na sala nesse momento. Cada um de nós tem alguém ligado a algum esporte. Dificilmente não vai ter. Entendeu? Então, assim, todo mundo tem algum parente, algum irmão, algum parente ligado, amigo ligado ao esporte. E nós que trabalhamos com mídia esportiva, a gente ouve muito. Poxa, mas vocês não falam mais disso. Poxa, mas por que esqueceu? Então, assim, é preciso que, primeiro, haja o especialista na redação para ter uma boa pauta, para ter uma boa produção, descobrir matérias. Como é que você vai querer descobrir um bom assunto se você não tem um especialista que tenha fontes, que tenha uma boa agenda, que trafegue no meio esportivo, que identifique boas histórias? É isso que está acontecendo. As emissoras simplesmente, não todas, mas a grande maioria extinguiu o departamento de esportes. Não tem sequer um produtor para descobrir boas histórias. No mínimo, né? Boas histórias. E aí você caminhar para boas matérias, boa audiência e caminhar para projetos para transmissão ao vivo de eventos. Não só futebol, tem vários esportes acontecendo. Beach soccer, questão de automobilismo. Eu, por exemplo, tenho uma parceria com o jornalista Humberto Gomes, da Petra Comunicação, que a gente faz captação de evento, estrutura a transmissão ao vivo e leva esses eventos ao vivo no YouTube. E se alguma emissora quiser reproduzir, também a gente transmite. Recentemente a gente fez a decisão do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra em Aracruz, que a TVE se interessou e reproduziu, e nos ajudou na estruturação também. Enfim,
há aí, Vinícius, um campo grande a se preencher. Entendeu? Então, se não é na emissora, vai ser no YouTube, como você faz o seu programa, como a Rádio ASEC, que é a rádio da Associação de Cronistas, tem feito, Rádio TV ASEC. O mercado está aí, conteúdo existe. Né? Então, basta que as emissoras pensem melhor e trabalhem com projetos. Tem que trabalhar com projeto hoje em dia. Porque aí tem o ganha-ganha. E o cronista esportivo, que é a parte que me interessa, que eu defendo. Né? Se o clube não tem patrocínio, é problema dele. Se a federação não consegue... Agora, a gente tem que defender, eu, por exemplo, como diretor da Associação de Cronistas, o mercado de trabalho para o cronista, que no final é quem está, né, sendo prejudicado porque não tem mais como trabalhar. Enfim, dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer bem feito. Agora, tem que fazer estruturado. Fazer nas coxas não adianta, que não resolve. Quando o Robson veio aqui, eu lembro que a gente comentou de várias ideias que a gente já teve dentro do futebol capixaba. O Barry falou do esporte, a gente está falando do futebol, eu e o Robson falando sobre o futebol. Que a gente não consegue fazer por devido aos outros trabalhos nossos. Por exemplo, o Robson está na TV, está na rádio, tem coisas para ele fazer lá de outros assuntos até, que ele tinha, por exemplo, tinha um canal no YouTube dele que ele trazia um videozinho todo dia de alguma notícia do futebol capixaba. Muito bacana. Eu mesmo fiz por muito tempo o ranking de redes sociais. Quantos seguidores cada clube tinha na rede social, somava tudo. Mas hoje, devido ao tempo e também outros serviços, a gente acaba perdendo. Então existem várias opções dentro do futebol capixaba que possam ser feito. O meu maior problema hoje que eu vejo é rentabilizar isso, trazer dinheiro a isso, porque querendo ou não é um trabalho. Eu achei engraçado porque quando a gente veio tentar gravar a primeira vez, eu falei que tava bem assim, pensando em desistir. Você falou, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo. Não adianta querer, tá fácil pra fulano. Não tá também. Então eu falo isso até mesmo como ex-estudante, para os estudantes que estão lá na faculdade pensando em entrar no jornalismo esportivo, que, cara, é complicado, mas existe muita oportunidade. Existem muitas lacunas a ser preenchidas. Você tem que agarrar o chifre do boi e segurar até a hora que alguém vai se valorizar. Eu vejo, por exemplo, aí a galera que saiu, que trabalhou com esporte, agora não trabalha mais nem no jornalismo, que é o que você falou, os cronistas desempregados. Né? Às vezes está até empregados, mas não na área do jornalismo mesmo. Isso é complicado. Porque como você falou, né, até mesmo uma das perguntas aqui, quando você trabalhava na grande mídia, tinha pauteiro, cinegrafista, editor de texto, repórter, tinham várias funções. Hoje em dia, basicamente, um só que faz tudo. O repórter é o cinegrafista, que é o pauteiro, que é o editor, que é o editor de texto. Então, querendo ou não, a redução das redações também possibilita essa questão da queda do jornalismo em si, ainda mais do jornalismo esportivo, que é um jornalismo especializado. Na época que eu era editor de esporte da TV, Gazeta, a gente tinha o Globo Esporte com 5 minutos, diariamente, antes do Globo Esporte Nacional, era colado. Então ali a gente falava muito de futebol, algumas coisas de esporte olímpico também, que reclamavam o espaço e tal. E ao longo do tempo eu fui percebendo que os outros esportes tinham tanto conteúdo que a gente não aproveitava, era tanta pauta boa que chegava, que a gente conseguiu criar o Estação Esporte. Esse programa era todo sábado, de 8 às 8h30. De 8h30 às 9 da manhã. Ancorado a esse programa, a gente começou a fazer transmissões ao vivo de esportes olímpicos. E automobilismo, muito automobilismo fizemos. Futebol de areia, muito. Vôlei de praia. Ginástica rítmica. Fizemos desafio até de tênis de mesa com Hugo Oyama. Todo sábado tinha um evento ao vivo colado no programa. O que eu quero dizer? Que além do noticiário do futebol, que praticamente ficava restrito ao Globo Esporte diariamente, e todo mundo ligava para ver, a gente tinha esse programa de meia hora todo sábado dos outros esportes. Aí eram matérias de superação, matérias de atividade física, corrida de rua, outros esportes que, na nossa percepção, estavam bombando na cidade e no estado, e a gente não estava não estava cobrindo no Globo Esporte. Criamos um quadro de Estação Aventura com Camila Bonesi e Rodrigo Batalha, eles andavam o estado inteiro. Nós fizemos, eu me lembro, no geral, 150 matérias de aventura ao longo do tempo. Então foram 10 anos do Estação Esporte, todo sábado. Daí você vê como tem. Porque se não tivesse conteúdo, a gente não teria conseguido fazer. E tudo isso continua. Nós estamos aqui em Vitória. Você passa aqui no litoral de manhã, tá o pessoal da Canoa Havaiana.
tá o pessoal do beach tênis, tá o pessoal do futebol de areia, tá o pessoal de corrida de rua, tá o pessoal do vôlei de praia. Tá todo mundo praticando esporte na cidade. Estou dizendo de local aberto. E nos clubes, e local público, particular, nas escolas, nas comunidades. Então, Vinícius, não se dá conta de tanto esporte que tem praticando. Agora, se as emissoras preferem fechar os olhos para isso, é uma decisão delas, que eu respeito, mas não concordo. E vou defender aqui o cronista esportivo, que poderia estar trabalhando diante desse cenário de tanto conteúdo esportivo, e não é só futebol, porque tem muito diretor de emissora que acha que só existe futebol. Por isso ele nega o espaço para o cronista trabalhar. Então, eu estou dizendo, nossa experiência no Estação Esporte mostra, e isso permanece até hoje. Se a gente for para uma emissora e quiser fazer um programa de meia hora todo sábado, tranquilamente. Eu sei que tem na Rede Sim, Esporte Sim, tem na TVE, tem o Ferreira Neto na Capixaba 2 vezes por semana, o Paulo Sérgio dá os gols no Bom Dia segunda e quinta, mas tem muito mais para fazer, gente. Tem muito mais para fazer. Agora, tem que ter estrutura, tem que ter equipamento, tem que ter um especialista na redação, pelo menos 2 ou 3, um que vai apresentar, outro que vai reportar, outro que vai produzir. E tanta história boa que está sendo desperdiçada, Vinícius, que as gerações futuras e as atuais não vão conhecer. Então, assim, eu estou até desafiando aqui os diretores das emissoras. Quer fazer um programa todo sábado? A Associação de Cronistas tem um equipamento, tem gente para fazer, é só apostar no conteúdo e saber fazer e fazer bem feito. sim. Até esse programa mesmo passa por isso. Você que o CD Talk Show passa por isso que você falou. Comecei gravando ele lá na época da pandemia, no Zoom. Aí depois fui fazendo ao vivo também, ainda, né? Cada um na sua casa, e a galera falando, Vinícius, é muito boa a ideia. Porém, você tem que gravar. Tem que fazer gravar. Tem que ter a qualidade do microfone, igual a gente estava comentando aqui no bastidor. O áudio salva a imagem, mas a imagem não salva o áudio. Não salva. Então tem que ter a qualidade do áudio, tem que ter a qualidade da imagem. Aí eu fui pensando. E como jornalista, a minha questão de contar histórias. Sabe? Contar as histórias e você poder trazer, por exemplo, igual você falou agora, eu até esqueci lá no começo, você estava falando, eu lembrei, o Wilson Caulite já participou aqui. Sabe? Então de contar a história desses dos cronistas, que é a parte que eu gosto, mas também dos atletas, dos dirigentes, o futuro dos clubes. Sabe? Então, essa parte aqui é exatamente para isso, para contar histórias. Esse programa é basicamente para isso. A gente vê aí os podcasts hoje em dia, grandes, bombando, a gente está aqui ainda começando a engatinhar. Eu estou muito feliz que o podcast do Luciano está chegando a bater 500 visualizações. Luciano Barros, hoje está com 492. E é o nosso maior podcast. 500 visualizações. Mas igual tem um vídeo do Fabiano Heller no Instagram que está batendo 100 mil visualizações. Primeira vez que o Fabiano Heller participou de um podcast foi aqui no CD Talk Show. Então existem ali ainda espaços e o pessoal consome o conteúdo. O que eu vejo mais é, como você disse, algumas empresas acreditarem. Né? Tanto as empresas de comunicação e as empresas para fazer o patrocínio. Sim. Sabe? A gente vê, acho que o Ferreira fala, né? O Ferreira uma vez brincou. Que as empresas pagam, sei lá, quantos milhões para um humorista. Nada contra os humoristas, vim fazer uma campanha. Aí era um plano de saúde, eu acho, na época. Aí ele falou, por que não pega eu dei um exemplo, um Paulo André que inspira saúde, né? Um atleta que bem fisicamente para fazer propaganda. Tem todos esses detalhes, essas questões, assim que a gente fica pensando. Assim, eu acho que cada um tem a sua política, o seu conceito, faz o que quer. Eu respeito muito a decisão individual. Agora, o que eu não posso concordar é do diretor da maioria das emissoras dizer que não tem esporte no Espírito Santo. Né? Não sei se é preguiça ou se é falta de conhecimento. Acho que de repente são os dois. Então fica aqui o desafio. Vamos fazer? Quer fazer? Eu provo que tem condição de fazer. Agora, tem que ter viabilidade financeira, vender para remunerar a equipe, ter estrutura de equipamento, enfim. Dá para fazer, Vinícius. Eu não posso concordar que a desculpa é esfarrapada. Falar que não tem esporte no Espírito Santo é uma mentira sem tamanho. Você falou aí da sua experiência na TV e na rádio. Eu até veio... quando você veio, aquela vez que a gente não conseguiu gravar, você trouxe a camisa da Rádio Espírito Santo, da equipe de esportes, da Gazeta, quando a primeira vez que a Gazeta foi para fora do Brasil fazer uma transmissão de rádio. Primeira e única. Então vamos falar disso, eu não sabia que era a única. Foi em 82? Não. 85. 85. Eliminatórias da Copa do Mundo do México. Na época, as grandes
rivais do rádio esportivo eram Rádio Gazeta e Rádio Espírito Santo. Eram as maiores equipes e eles brigavam pela audiência. Eu comecei na Rádio Espírito Santo, fui para a Rádio Gazeta quando foi fundada, aliás, está fazendo 40 anos nesse mês. Depois voltei para a Rádio Espírito Santo e depois me contrataram de novo para a Rádio Gazeta para ser coordenador de equipe. Você vê, olha isso no espaço de 1 ano e meio. Olha como era a concorrência. Então, aí estava acontecendo as eliminatórias para a Copa do Mundo de 86 no México. E a gente descobriu que a Rádio Espírito Santo estava se organizando para ir cobrir Brasil e Paraguai lá em Assunção, numa transmissão internacional. Aí eu falei como coordenador, falei para o Rui Monte, que era o chefe de equipe, Rui, nós temos que ir também. Nós não vamos deixar isso barato, não. Olha a concorrência começar a lutar, hein? Jorge Reis, que era comentarista da equipe, e um homem de vendas também, ligado ao samba, ao futebol. Jorge Reis, goleiro, que foi recordista mundial sem tomar gols. Na minha frente, Vinícius, ele pegou o telefone, em 1 hora quase, ele conseguiu vender 10 anunciantes. E nós conseguimos o patrocínio necessário para viajar. Eu fui como repórter, Ademir Cunha como narrador, pai do Arthur Cunha, que está na Nova Onda de Aracruz, e o Jorge Reis como comentarista. Nós íamos contratar o operador de áudio da Rádio Nacional para fazer a instalação dos nossos equipamentos. Mas ele conseguiu vender um volume tão legal de patrocínio que sobrou dinheiro para a gente levar o nosso próprio operador de áudio. E levamos o Manuel Benedito da Silva, o Bidu, já falecido. E foi uma tranquilidade para a gente, porque ele cuidou da instalação de equipamento, né? Dependia de linha de Embratel, era linha internacional, então todos os testes tinham que ter sido feitos com antecedência no estádio. Ficamos lá 1 semana. Foi a nossa primeira transmissão e única até hoje da Rádio Gazeta. A Rádio Espírito Santo fez também com o Wilson Caulite, com Durval Soares e Elimar Cortes. E me parece que o titio Zé Cláudio, que era o operador de áudio. Equipes completas para fazer essa partida, que o Brasil venceu por 2-0, gols de Casagrande e Zico. No Defensores del Chaco, lotado. Então, eu trouxe, uma hora eu te mando a foto da camisa para você ilustrar aqui. Pra galera. Eu tenho essa camisa até hoje lá, só usei uma vez. É a primeira e única transmissão internacional da Rádio Gazeta. Cara, é muito bacana, porque quando que a gente vai ver isso de novo, será? É muito difícil pensar em perspectiva nesse sentido. Mas hoje é mais fácil em termos de tecnologia, né? De você chegar lá e já montar, e não precisa de linha de Embratel, não precisa de nada disso. Você com a internet boa, você chega e faz. É apenas a despesa de alimentação e hospedagem e passagem. Tudo é caro, tudo, né? Uhum. Mas eu digo assim, a tecnologia veio para ajudar muito, muito o cronista esportivo, o repórter de esporte. Qualquer lugar que você está hoje, você tem o celular e você faz o flash. Antigamente não era assim. Eu me lembro que a gente fazia, eu cobri muito a desportiva, muito. E a gente ia lá no telefone da secretaria para fazer os flashes. Ficava atrás do gerente. Cadê fulano? Abre lá a secretaria, está na hora de fazer o flash para a rádio. Era o telefone fixo, né? Então, hoje, eu acho assim, a tecnologia traz muita facilidade. O cronista tem que se interessar mais em apurar. Eu acho que falta muito apuração, exclusiva, que eu digo. Não é ficar reproduzindo o que está na internet, isso não é jornalismo. Você tem que ter fonte, tem que ligar para a pessoa, apurar um fato novo, insistir, sabe? Ter pessoas que confiam que você é uma pessoa correta, que não vai pisar na bola. E apurar, e ter fonte, e trazer notícia nova. Eu vejo muito reprodução de internet, todo mundo falando a mesma coisa que todo mundo fala porque ouviu de alguém falando. As pessoas têm que ter mais personalidade, né? E isso se adquire com uma boa apuração. O princípio básico do jornalismo é a apuração. É a apuração. É você correr atrás daquilo que é o novo. E a gente fala, né, como você mesmo falou, hoje nós temos um jornalista para cobrir 10 clubes, porque antigamente cada um ia lá, por exemplo, você ia na Desportiva, o Jairo ia no Rio Branco, né? E aí você chegava lá e acompanhava o dia a dia, você sabia quem treinou, quem não treinou, jogador que chegou, que ninguém falou que chegou, mas tá lá treinando já. Aquele bom papo com o massagista, com o roupeiro, que eles são pessoas que são o centro de tudo ali, sabem de muita coisa. Às vezes o centroavante perde muitas chances de gol e o cara
E o massagista sabe que ele está com problema em casa, que brigou com a esposa, que não está tendo dinheiro para mandar o filho para o colégio, a cabeça dele está a mil. Então a análise técnica, às vezes, ela é limitada a uma má fase de um jogador. Então você tem que ter essa convivência dentro do clube para entender alguns processos, né? Porque o psicológico, o emocional conta muito no futebol. Você falou do Vitória, eu não posso esquecer de falar que eu fui o repórter que acompanhou o Vitória na excursão para a Coreia em 81. O Vitória foi campeão lá em 79 e foi convidado de novo a disputar o mesmo campeonato, Torneio do Presidente, na Coreia do Sul. E aí foi até surpresa para mim, eu começando a fazer a cobertura do Vitória, toco o telefone lá de casa e o José William Cabas, que era o gerente administrativo, me convidando para ser o jornalista da delegação. Aí eu falei, sinceramente, eu comecei ontem a cobrir o Vitória, sou novo ainda. Não, mas a gente quer que você vá, não sei o quê. Tive que vender meu carro, na época, para comprar $1.000, para poder ter dinheiro para viajar. Meu pai teve que me emancipar, eu tinha 20 anos na época. Enfim, e tive essa experiência maravilhosa. O repórter, começando a sua carreira, já tendo essa oportunidade. Ficamos um mês na Coreia. Não, é assim, cara, conta história, né? Eu falei da questão de quando a gente vai ver isso novamente, teve uma transmissão internacional e tudo mais, pela questão mesmo da valorização até mesmo do futebol dentro das rádios do Espírito Santo. Esses dias mesmo eu tava na estrada e já aconteceu algum jogo do Campeonato Brasileiro. Mentira. Final da Libertadores do ano passado. Flamengo e Atlético Paranaense. Não tô falando nem de futebol capixaba. Eu vindo de Colatina, de Baixo Guandu, ali, Aimorés, pra Linhares. Nenhuma rádio transmitindo o jogo. Nenhuma. Rodei todas as rádios. Fui pro AM, mas daí o AM já não tá aquelas coisas, mas ainda consegui pegar lá uns 30 km uma rádio ainda fazendo um AM, mas depois disso aí eu perdi o sinal e não consegui mais voltar. Então até nisso, até os clubes cariocas, que até às vezes dão de audiência, não existem mais transmissões na rádio. Né? Hoje, você falou em AM, na faixa do AM só tem uma emissora aqui no estado, que é a Rádio Capixaba, aqui na Grande Vitória, que já está em FM também, até o final do ano vai sair. Então nós não teremos nenhuma rádio em AM mais. Ela pertence a qual grupo? Eu juro que eu não sabia dessa informação. É uma rádio evangélica. Ah. A Rádio Capixaba é uma rádio muito tradicional. Já foi da Igreja Católica, hoje é da Igreja Evangélica, já pertenceu ao Jairo Maia, que é um ícone da comunicação no Espírito Santo, e que formou muitos profissionais. E ela hoje é da Igreja Evangélica, está na AM, está na FM. A AM vai acabar. A Rádio Espírito Santo já migrou, está só em FM. Então nós não teremos mais o rádio AM aqui na Grande Vitória. Sobre transmissão, Vinícius, a gente não pode ficar restrito à transmissão do futebol capixaba. Porque nós não somos dono da preferência do público. Nós não somos dono. O cronista esportivo capixaba não é o dono da preferência do torcedor. Qual é a preferência do torcedor capixaba hoje? É o futebol carioca. Então você tem que atender o seu público. Você não tem que atender o seu futebol. Você não é do futebol, você é da crônica esportiva. Então você tem que ir atrás da sua audiência. E tradicionalmente, o torcedor capixaba sempre gostou do futebol carioca e do futebol capixaba. Perdeu muito o futebol capixaba nos últimos anos em função de tudo que falamos até agora. Mas a gente tem que ir buscar esse público para o rádio esportivo. Então, quando você consegue transmitir Flamengo e Vasco, e depois Esportivo e Rio Branco, você carrega uma audiência que vai ficar com você. Então, assim, eu digo sempre, a gente sempre transmitiu Maracanã e Araripe, por exemplo. Aqui os jogos eram às 3 horas, a gente fazia Esportivo e Rio Branco às 3, depois tinha uma equipe lá no Maracanã fazendo Flamengo e Fluminense. O Jair falou que sempre foi assim mesmo. Isso. Então, assim, é o mercado de trabalho. A gente, assim, você torce para o futebol daqui melhorar, mas você não pode ficar restrito a ele. Não é nem justo, porque se o torcedor capixaba gosta do futebol carioca, você tem que fazer o que o torcedor gosta. O futebol capixaba é que tem que correr atrás do público que está afastado. Essa não é a missão da crônica. Tudo bem, ajuda a transmissão, a divulgação, isso nós já fazemos. Não podemos menosprezar a preferência do torcedor capixaba pelos clubes cariocas. Isso não é de agora não, é de muito tempo, de muito tempo. Então, fazer o futebol carioca ajuda a fazer o futebol capixaba, porque existem empresas que compram mídia para a transmissão do futebol do Rio
e que não comprariam só para o futebol capixaba. Mas que tal essa aqui ajudar essa? Quando você vende essa, você financia essa aqui também. Então, assim, a questão de estratégia de transmissão. Eu até lembro, acho que a última vez que eu ouvi um jogo do futebol do Rio com narradores e, né, equipe 100% capixaba foi você, o Jair e o Zambon na Gazeta, eu acho que uns 2 anos atrás, por aí, se eu não estou enganado, quando vocês tinham aquele programa, quase que diariamente, na Rádio Gazeta. Esporte. Gazeta Esporte. Porque hoje a gente vai na Jovem Pan, não, na Band News é a narração que vem do Rio ou que vem de São Paulo. É. O que vem hoje na Rádio Gazeta, a Rádio Gazeta ou A Gazeta não faz. a CBN, CBN. Né? CBN que vem do Rio ou vem de São Paulo. É. Então não é produzido aqui, e sim vem lá. Na verdade o Ferreira fez ultimamente, junto com Jairo e com Ideraldo e com Rodrigo Leal, alguns jogos do Brasileirão. Fizeram recentemente, acho que Botafogo e Vasco, se não me engano. Tem feito alguns jogos no estúdio, né? Não no estádio, lá no estúdio. Qual rádio? Rádio Espírito Santo. Na Rádio Espírito Santo do Rio. Então, é o que eu falo, você não pode fechar os olhos para a preferência do torcedor. A culpa não é nossa, a culpa não existe culpa, existe preferência. Então você tem que oferecer o produto de qualidade, tanto para o torcedor que gosta do futebol carioca, como para o torcedor que acompanha o futebol capixaba. O que a Rádio Espírito Santo já faz com muita galhardia, com muito esmero. Todo dia tem um programa de esporte do futebol capixaba, o esporte em primeiro plano. Então, assim, existe espaço para tudo, é o que eu quero dizer, entendeu, Vinícius? Sim. E até um dos poucos espaços na rádio, falando exclusivamente do esporte, assim, um programa de 1 hora, né? é o único também, na Grande Vitória, quase certeza. E aí, não é pouco tempo, né? 1 hora ali para você estar fazendo esse trabalho. E, Bueri, hoje, você, a gente está falando, já passou pela Rede Gazeta, já passou pela rádio, saiu. Hoje, atualmente, com os seus trabalhos, o que você está fazendo, os planos para o futuro? Bom, eu tenho uma parceria com o jornalista Humberto Gomes, na Petra Comunicação, como eu disse, que a gente faz captação de evento e transmissão. Tenho também sido convidado pela TVE para fazer comentários durante as transmissões ao vivo de Capixabão, Série B, Copa Espírito Santo. E tenho alguns convites para o ano que vem, para começar projetos novos, numa rádio, FM, né, e num portal de notícias. Mas isso tudo depende deles venderem os projetos para a gente dar início. Um é para fazer comentário diário num programa jornalístico que eles têm e uma coluna no site. E o outro é um projeto de cobrir Campeonato Capixaba e Copa Espírito Santo, de janeiro a novembro, também dependendo dele vender o projeto para a gente começar a partir de janeiro. Você falou aí de coluna. O meu professor, jornalista e grande assim, cronista, Fabiano Mazini, ele escreve cada texto brilhante no Facebook, que eu juro que esse deveria estar no jornal ou num site, alguma coisa. Tem a coluna do Bueri, a coluna do Mazini, que são... O Mazini, ele faz de uma maneira assim, que ele coloca a opinião dele, mas você lê de uma forma tão leve. Você entende o que ele quer dizer, você consegue pegar a opinião, mas sem ser aquela questão excessiva de deixar claro ali. Coloca as entrelinhas, faz as comparações, traz as histórias. Então, cara, a gente precisa um pouco disso, que até isso vai acabando, né? Vai acabando, até isso vai acabando. Eu fiz uma coluna, a minha última coluna, assim, frequente, foi no portal US Hoje. Foi durante a pandemia. Eu fazia de casa uma coluna de vídeo, né? E no jornal que eu tinha, chamado Nosso Jornal, a gente tinha uma coluna de esporte também, Nosso Esporte. Na Gazeta cheguei a fazer a coluna também. No Diário comecei a fazer essa coluna. Na Tribuna tinha uma coluna chamada Lateral, Olheiro. Que todo dia era um repórter que fazia. Nossa equipe era acho que uns seis pessoas, todo dia cada um fazia uma crônica e todo mundo colaborava para historinhas, né? A gente sempre fazia umas historinhas gozadas do futebol, lá do B do futebol. Então, para você ver, o Jornal do Junk, na Gazeta, era uma página toda segunda-feira. Ele abordava as coisas do futebol, fazia as caricaturas, os desenhos, dava prêmio, enfim. Olha quanto se perdeu, Vinícius. E tudo continua. E a mídia não, as emissoras, as empresas de comunicação, muitas delas decidiram que não tinha mais esporte e foram recuando. E olha quanto conteúdo existe para ser divulgado, quanta história perdida. Não, isso cara, chega a virar... Não tem palavras para descrever tanta história. Fora o que a galera fala, é bizarro mesmo. Bizarro. É bizarro.
Ou é preguiça ou é desconhecimento. Não, sim, e aí eu fico chocado, sei lá, impactado, qualquer outra palavra, porque será que é só a gente que vê isso? É. Sabe? Então, desse incômodo, né, foi que surgiu a Rádio TV ASEC, que o Jair já te explicou aqui. A gente tem os equipamentos, tem a equipe que produz, temos um programa que vai ao ar uma vez por semana, chamado Esporte na Mesa, que é apresentado num bar, num restaurante, com as figuras do esporte. Então, assim, a gente tenta mostrar que com o mínimo de estruturação dá para começar o trabalho. Mas você imagina, as grandes emissoras do Estado, que faturam verbas públicas, muitas verbas públicas, e hoje tem muita lei de incentivo também, poderiam dar uma atenção maior, porque no final das contas estão perdendo dinheiro e estão perdendo audiência, perdendo público, né? Mas o segmento esportivo precisa também se movimentar, clamar mais por esse espaço, que eu vejo muita gente acomodada também com seus projetos, atletas e clubes e federações. Resolvi o meu campeonato, tá tudo certo. E a mídia? Não é tudo que vai para a internet, né? Existe essa mídia espontânea, que é falada, discutida, debatida, que isso tudo é bom para o torcedor. O torcedor, às vezes, é um consumidor que está sendo alijado do processo também e poderia estar consumindo. Hoje, basicamente, eu vejo nos jornais online, quem mandar o melhor release tem a matéria publicada. É só você mandar um release. É simples, fácil. É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que virou uma praga. Aí que a gente volta àquele assunto da notícia exclusiva, né? Da fonte que você liga, apura. O jornalista tem que ter essa ganância de ter a notícia nova em primeira mão. É isso que move o jornalismo, né? É dar em primeira mão, é dar o furo, enfim. Isso é tão antigo e tão atual, né? Você dá a notícia primeiro. Qualquer lugar, você, por exemplo, a gente que tem essa veia jornalística, que a gente chega, as pessoas perguntam, ei, quais são as novidades? Boé, e aí, fulano e tal. Tem aniversário que você vai à noite, casamento, tem um jogo acontecendo, a festa tá rolando, de repente chega uma pessoa, como é que foi o jogo? Não, mas não sei. Pô, mas você não sabe, você é o cara que sabe. Você tem que saber das coisas, então fica lá na internet olhando as coisas. Enfim, ser bem informado quase o tempo inteiro é quase uma obrigação nossa, né? Sim, com certeza. E até mesmo falando, Bora, eu acho que uma das perguntas que eu queria te fazer, você que vê os momentos áureos do nosso futebol, década de 80, década de 90, a gente chegou no fundo do poço, na minha opinião. Chegamos. Não sei em que ano, não sei quando, mas a gente chegou. A Série D marca isso, né? Podemos dizer... Se alguém discorda de você, então você fala assim, o dia que caiu pra Série D, chegou no fundo do poço. Ponto. É isso. 2008 para 2009, né? Quando é criada a Série D em 2009, a gente não tinha ninguém na Série C. Assim, vamos discutir também o Campeonato Capixaba, tá? Porque eu acho que sem um capixabão forte, não vai ter acesso, não. Foi aquela conversa que a gente tem lá no começo, assim. Eu acho que não vai ter acesso. Ou você faz um campeonato forte, ou o clube se estrutura desde o capixabão, porque se o clube acha que no final do capixabão ele vai contratar 5 jogadores e vai fazer um bom time pro brasileiro, isso é uma ilusão. Só você pegar os times que subiram recentemente. Né? Chegam na segunda fase, terceira e dali não passa. O Então, Caxias tem mesmo, um capixabão forte. que subiu esse ano o Caxias, a folha de 700 mil do Caxias, sabe? A própria Portuguesa do Rio que eliminou ano passado, eu acho, o Nova Venécia, se não estou enganado. Então, tem que pegar o espelho lá de fora, pra você ver como que os clubes estão investindo pesado. O Atlético, eu acho que chegou desde o capixabão, desde o estadual. Desde o estadual. Os clubes pequenos têm que usar o estadual pra montar a mesma base do time que vai... A base, assim, base forte. Igual eu falei, o Atlético chegou na semifinal do Mineiro. Em Minas tem América, Cruzeiro e Galo. Então foi um dos 4 de Minas que chegou ali, né? Então tem todo esse detalhe. Mas o que eu queria perguntar a gente chegou no fundo do poço, como você falou, Série D, beleza. Mas a gente já veio uma evolução mínima. Igual eu falo, de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente tem umas pequenas evoluções. Alguns talvez acham que são grandes coisas, eu não vejo isso. Eu vejo que são pequenos, são literalmente uma escada de 1000 degraus, a gente subiu, sei lá, uns 30. Por aí. Porque passar de fase na Copa do Brasil, tem uma boa classificação na Série D. Um ranking de clubes, o ranking de federações também mostra isso. A gente estava lá embaixo, quase para perder vaga. Conseguimos recuperar e assumir ali uma colocação estável. Então, acho que por esses números a gente consegue ter uma boa interpretação que a gente está evoluindo. Concorda? Concordo, eu acho que evoluímos pouco, né? Mas evoluímos, isso é positivo. E com a chegada do dinheiro da SAF, eu acho que haverá um patamar a ser buscado.
Porque isso está na meta deles lá, né? Chegar na Série B, Série C em 5 anos. Então está na meta, eles têm que correr atrás disso. Isso traduz que eles vão investir para ter boas equipes, né? E chegar a cumprir essa meta. Porque também, se chegar ao final de 5 anos nada acontecer, o processo tem que ser revisto, né? E ninguém entra num processo para perder dinheiro. Então eu acho que o futebol capixaba avançou alguma coisa, mas ainda está na Série D. A gente pode buscar a boa campanha do Espírito Santo em 2017, que foi contra esse Operário aqui de Ponta Grossa, que já está na Série B. Caiu e já voltou. Voltou. Então, assim, o futebol capixaba teve alguns momentos importantes em que ele se confrontava com equipes que depois subiram e fica aquela impressão que, poderia ter sido o futebol daqui, né? Então, eu também acho isso. Acho que foi uma melhora modesta, porque faltando recursos, Vinícius, é difícil fazer futebol. Não é fácil, cara. Ninguém está aqui dando a receita mágica para nada. Nós estamos dando a nossa opinião apenas. É fácil falar. Mas a gente é pago para falar mesmo. E vou falar. E vou morrer falando. Quem não quiser que não ouça, que desligue. Mas eu vou morrer falando o que eu penso. Nunca vou estar certo, nunca vou totalmente errado. Mas é opinião de quem passou por algumas situações e já viu muita coisa acontecer. Nada é definitivo, mas uma coisa para mim é certa: sem recurso, o futebol daqui não vai melhorar. Então, por isso que eu acho que a SAF dá uma esperança de que a coisa vai melhorar daqui para frente. Não só a SAF, as leis de incentivo federais e estaduais, até municipais, também tem um dinheiro a ser buscado aí. E tudo isso pode fazer com que o futebol capixaba melhore. Com essa palavra, eu acho que a gente fica muito feliz por causa que, como eu falei, a gente tem uma pequena evolução e a gente vai buscar, assim, até te perguntar, você acredita que o acesso à Série C seria a salvação de todos os problemas? Eu acredito que não. Porque subir, a gente nunca subiu. Temos que subir pelo menos a primeira vez. Para mim, o mais difícil é subir e ficar. Porque para ter ioiô é muito fácil. Subiu, beleza, tudo resolvido. Uma coisa que o pessoal fala muito, se subir vai lotar estádio. Esses dias o Globo Esporte fez um resgate, né? Acho que foi da Esportiva e Paranaense no Araripe. Sei lá que ano, na década de 90. 900 pagantes. Então o público não é aquela... só porque tá na Série B ou na Série A o público vai atrás. Não é bem assim. Depende também do adversário, com certeza. A gente da Esportiva aquele ano pegou o União São João de Araras também, que era uma grande equipe. O Paranaense, que não era o Paranaense que é hoje, o Atlético Paranaense estava começando. É o Paraná Clube, né? Não, o Atlético. Atlético Paranaense. Só que não era o Atlético de hoje, né? O Atlético de hoje veio crescendo ali. Foi. Então tem muito disso. Tem que ver também os adversários. A gente pega um exemplo do Amazonas, que subiu da C para D ano passado, da D para C ano passado. Totalmente fora da curva, né? Que é um projeto único. Sim. De muito dinheiro, de muita gente envolvida. Dinheiro público. Tem uma questão lá também. Então, eu acho assim, Vinícius. Quando sobe um time e ficam 9 em relação ao capixabão. Então o que adianta subir um e ficarem 9 chupando o dedo? Tem que ter um campeonato forte aqui atrás. É isso aí. Campeonato forte quer dizer com investimento, com a televisão pagando bem para transmitir, com o público no estádio, com bons estádios. Isso é campeonato forte. Não é só a qualidade do jogo que eu estou dizendo. A gente vê muito jogo bom. Tivemos finais de Série B aqui esse ano com qualidade de Série A, jogos bons. Mas assim, quando sobe um. Quando cai todo o futebol capixaba. A vergonha é do futebol capixaba, não é de quem caiu, de quem não subiu. Quando sobe vai ser um só. Vai para a Série C, vai ser um time só que está na Série C. E aí? E os outros? Então, é o que você perguntou. Não basta que suba apenas. É ótimo que suba, claro. Mas tem que cuidar de quem disputa a realidade do futebol local. Para o público voltar, para o dinheiro aparecer, para a mídia voltar a transmitir, para dar visibilidade. É toda uma cadeia que acontece. Eu fico feliz em ouvir isso de você, porque você é um cara muito mais vivido no jornalismo do que eu. E às vezes eu penso que são algumas loucuras minhas de cabeça de pessoa nova, jovem. Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É por isso que a gente não deve ser torcedor. A gente pode ter simpatia por algum clube, mas isso não pode ditar o seu trabalho profissional. E eu vejo muito cronista clubista.
né, deixando o jornalismo para lá e dando opinião com base no que ele acha, no que ele é, no seu coração como torcedor. Gente, isso é suicídio para o jornalista esportivo. Eu confesso que, falando de futebol capixaba de modo geral, eu sempre tento levar o melhor de tudo. Conversando aqui. Quando subir, vai subir um, mas tem que ter um campeonato forte pensando de modo geral, com tudo. Claro que ali na Série B do ano que vem eu vou estar torcendo pro meu Linhares. E assim como eu tenho vontade de fazer críticas ou elogios dentro do próprio clube. Entendeu? Então existem casos ali que você tem que saber separar mesmo o lado do torcedor e também o lado do jornalista. Né? Por exemplo, eu vou no ônibus do Linhares quando eu vou aos jogos. Então, até um caso curioso, quando o Linhares saiu perdeu pro Tupi de 2x0, 2 gols no primeiro tempo, lá em Nova Venécia. Eu tava até narrando o jogo, eu desliguei o microfone, botei em cima da mesa mas xinguei pra caramba. Aí o Ramon Mexicano tava entrando no vestiário, quando eu fui entrar no ônibus, ele falou: próxima vez que você xingar de novo assim no intervalo, você não sobe o ônibus. Eu falei: mas pô, vocês estão perdendo o jogo 2x0. Eu só falei uma coisa básica, eu falei: só olhar pra camisa de vocês e ver que tem uma estrela no peito. É isso, você tem que saber que é a camisa do time campeão capixaba. Você ali tava defendendo o seu lugar, né? A sua tribo, o seu clube, o seu local, a sua cidade. É muito mais... Porque você já viu a coisa ser tão maior, né? E você quer que a coisa melhore tanto, que isso te atinge muito diretamente, né? Mas você vai sentindo ao longo do tempo, quando você for da minha idade, que muito mais vai te dar o jornalismo esportivo do que a paixão clubística. Isso é verdade. Concordo com você. Depende da sua opção. Se você fizer essa opção pelo jornalismo esportivo, você vai ter que cuidar muito mais desse seu lado. E essa contribuição como jornalista esportivo vai ser muito mais benéfica ao clube do que a paixão clubística. Paixão clubística todo mundo você não precisa você. Agora, você como jornalista esportivo vai poder dar uma contribuição com críticas, elogios, tudo. Vai ser uma coisa muito mais grandiosa para o crescimento daquele clube, daquela cidade, do que simplesmente torcer ou ficar zangado porque perde, ficar feliz. Isso aí é para o torcedor. A nossa contribuição é outra, entendeu? Para nós mesmos, como profissionais, e até mesmo para o cenário de maneira geral. Porque chega uma hora, Vinícius, que eles querem escutar o Vinícius jornalista. Eles não querem escutar o Vinícius torcedor. Qualquer um é torcedor. Agora, o Vinícius que pensa, o Vinícius que pesquisa, o Vinícius que está aqui entrevistando, né, é único. E é isso que você tem que pensar. Quando eu critico aqui alguma coisa, ou dou alguma sugestão, ou faço algum elogio, é no sentido de que a coisa melhore. Não é para botar ninguém para baixo, nem enterrar ninguém, não. Se alguém pensa assim, está enganado. Eu nunca fui assim. A minha crítica é positiva e construtiva. Agora, não me queiram fazer de idiota, nem de bobo, nem contar mentira para mim. A vantagem de você ter mais idade é você acreditar cada vez menos em mais mentiras, entendeu? Você desconfia de tudo. Sim. Então, assim, você tem muito mais contribuição a dar como jornalista do que como torcedor. E a nossa passagem por esse mundo, a minha, a sua, é para ser jornalista esportivo. A gente não veio para ser torcedor, entendeu? Minhas filhas falam: papai, mas você não reage, você não faz nada, o time joga. Minha filha, mas se eu for torcedor, eu vou perder a oportunidade de perceber coisas que o torcedor não percebe. Só o jornalista tem essa capacidade de estar o tempo inteiro buscando coisa nova, uma reação, um comportamento, uma fala, do que aquilo pode ser uma pauta, um bom comentário. Se eu for torcedor, eu perco tudo isso. Entendeu? Sim. Você vai perceber isso com o tempo. Eu percebo já, porque como o meu Linhares está sempre jogando, eu vim pra Vitória. Quando eu tava em Vitória, o meu Linhares estava na Série B. E até mesmo o ano que o Linhares subiu, só tomou goleada. Eu vi pessoalmente o 12-0. Acho que é o maior trauma de um torcedor é ver o time tomar 12 gols no jogo. Qualquer um. Né? Então, querendo ou não, sempre tem uma boa relação com vários clubes. Então, como você falou, o negócio da fonte. Quando chega algo até mim, confesso que eu não vou muito atrás, por causa de tempo. Porque se eu começar a ir atrás da noite, já tô lá no escritório, na churrascaria, trabalhando, e aí chega alguma coisa pra mim. Eu vou começar a apurar, a hora que eu vi, eu deixei todo o trabalho de lado da churrascaria. Porque você apura aqui, liga ali. Aconteceu esses dias com o Vitória, chegou pra mim uma notícia do jogador, mas uma fonte muito boa. Falei: cara, é quase certo. Fui no diretor, falei: cara, ó, chegou pra mim assim, assado. Basicamente eu sabia até onde o cara ia morar já. Aí ele falou: essa aí não tem como não desmentir pra você, porque realmente tá tudo batendo. Eu falei: não, beleza. E ainda falei: ó, se quiser que eu publique, falei com ele: ó, se quiser que eu publique que não tá tudo certo e tal. Ele falou: não, fica à vontade. Publique da maneira que você acha melhor.
Porque realmente eu cheguei com a informação que eu não tinha como falar, não, peraí, não é bem assim. Isso acontece de vez em quando, isso que eu não vou atrás, mas é aquilo que a gente falou, se eu pudesse, por exemplo, ir toda vez, ou algo que eu fiz quando eu ingressava na Série B, eu ia pelo menos 3 vezes na semana no CT. Aí eu chegava, ficava sabendo quem chegou, quem saiu, entendeu? Quando é a cobertura, né? É a cobertura. Então, eu até fiquei zangado, porque na época que o Linhares começou a contratar, igual, chegou o Matheus Costa, chegou o Gugu, chegou o Ramon Mexicano, eu estava viajando, então eu não consegui ir no CT. E outra, eu só publicava aquilo que eu via lá no CT. Ah, me falaram que ia chegar. Espero chegar. Quando chegar aqui, porque eu já vi muita história você também, de fulano tá contratado e cadê o fulano? Não vim. Né? Então eu fazia muito disso. E é algo que se perde aqui na Grande Vitória. Alguém na Desportiva, por exemplo, a SAF da Desportiva tá acontecendo. Tem gente trabalhando todo dia lá no Araripe. Basta talvez um jornalista que ter, assim, basta a empresa que ele trabalha autorizar, dar o espaço, e o jornalista tá lá quase todo dia para poder, ó, o que tá acontecendo, vai fechar, quando que a SAF vai fechar. Pô, o SAF deve tá lá, ou vai chegar daqui uns dias, tipo assim, para fazer mais uma nova reunião, para poder andar mais o processo. Igual a do Rio Branco. Do Rio Branco foi do dia para noite. Eu lembro que você comentando que tava uma SAF indo pro Vitória, aí aquele burburinho que você falou de bastidor, que o torcedor comenta alguma coisa, ó, saíram do Vitória, pum, no Rio Branco. Ninguém especulou a SAF no Rio Branco, essa SAF que você concretizou. Essa SAF que foi pro Rio Branco, ela tentou o Vitória, tentou o Serra e fechou com o Rio Branco. A SAF da Desportiva, eu soube ano passado, falei até nos comentários da TVE, e acabou acontecendo. Até por uma situação diferente da que estava acontecendo. Então, assim, os bastidores são sempre, é o que eu falo, estão sempre agitados, né? As coisas estão sempre acontecendo. O problema é que a mídia já não acompanha mais como acompanhava antigamente. E quando surge, parece algo inesperado. Na verdade, já estava acontecendo nos bastidores. Um bastidor que eu falo que eu queria muito ter tempo para poder cobrir foi esse agora do arbitral. Porque eu já sabia de uma ideia de querer mudança, alguns clubes queriam mudança, e eu queria saber como que esses clubes iam trabalhar com os clubes que não queriam a mudança. Aí, de última hora, eu confesso que para mim a maior surpresa foi o Vitória votar na manutenção do campeonato do jeito que tá. A maior surpresa para mim foi essa. O Serra eu entendo, o Real eu entendo, e os dois que subiram da Série B, pelos pontos, até que os dois que subiram da Série B não seriam tão importantes, porque cada um só tem um ponto. Então a gente teria que pegar o Real, que eu já imaginava que ia ficar com a mesma manutenção do mesmo negócio, mesmo regulamento, por aí vai. Então esse bastidor, porque chegou até mim, que faltou uma reunião com os clubes se decidirem, mas teve essa reunião, quem tentou marcar? Porque pra mim, o auge pra mim foi 2 clubes que caíram em cima do muro, que foi o Estrela e o Nova Venécia. Desculpa, podem ficar chateados, mas em cima do muro, é igual a eleição, falo mesmo, até o dia da eleição eu faço campanha pro meu candidato. No dia do dia da votação, se eu ver que ele vai perder, velho, o voto quando ele é majoritário, né, como é para presidente e para governador, eu vou ter que fazer a escolha entre os dois que estão ali na frente. Sim. Então, Vinícius, eu acho que é isso, sabe? Esse acompanhamento do esporte pela mídia, isso aqui no estado está muito restrito, muito restrito. Então, muita coisa está acontecendo e, às vezes, uma notícia na internet, às vezes o torcedor sabe até mais do que o jornalista, porque esteve, pelo simples fato de ter estado no local e ouvido e postado. Ó, Edinho tá indo pro Rio Branco. Assim, eu tô dizendo, de maneira geral. O cara, pô, mas será? Aí você vai apurar. Não tem metade quer, metade não quer. Não, mas tá conversando. Então você vê que sempre tem uma... Só que isso não pode ser a notícia. Aquilo pode ser uma apuração, porque hoje a sugestão de pauta tá virando notícia, porque ninguém vai cobrir nada. Aí o assessor bota uma sugestão de pauta e aquilo já vira notícia. É o release, aquilo que eu te falo. É complicado. Quanto tempo, meu parceiro? 1h22. 1h, quase 1h30 de conversa. 20 para as 11. Então é isso aí. Boeri, muito obrigado mesmo, agradeço de coração, um bate-papo muito bacana, esclarecedor demais. Saber um pouco da sua história, de toda a trajetória, das suas opiniões também. E é isso, seguimos firmes e fortes pensando em cima do nosso futebol capixaba, porque... Como você disse, desistir não é uma opção, tá difícil para todo mundo. Difícil para todo mundo, Vinícius. A luta continua até o final e a gente que ama o jornalismo esportivo tem que fazer o que gosta, correr atrás para ter oportunidades, é a vida inteira assim. O ontem já passou, o negócio é daqui para frente. Não gosto de olhar minha vida pelo retrovisor, o que eu já fiz está feito, quero fazer daqui para frente, fazer o que eu gosto. Então é muito bom quando você tem esse espaço aí do seu podcast para trazer aqui pessoas do esporte, e você fazer esse jornalismo esportivo, que é uma cachaça pra gente. Aí você vai perceber ao longo do tempo
que é melhor ser jornalista do que ser torcedor. Grande abraço, muito obrigado. Você falou de cachaça, quando o Eric Bonfim veio aqui, ele falou que o futebol é uma cachaça pro pessoal da bola. E para nós o jornalismo é uma cachaça, realmente. E você que acompanhou o podcast até agora, com certeza está passando aí. Nossos patrocinadores, quem banca, quem mantém esse podcast, tá aqui a Vistec Serviço e Tecnologia, que fica a propaganda agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Temos também a Porcabet, a nossa casa de apostas, o jeito capixaba de você torcer e se divertir. O link está na descrição para você poder apostar. Baú do Cabeleiro, onde você encontra camisas de todos os clubes capixabas, o link na descrição da loja também, para você poder comprar sua camisa. Estância Gaúcha, churrascaria em Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. E também, se você quiser fazer uma doação, fica à vontade, a chave Pix está passando na tela. Muito obrigado e até a próxima.